Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Neste vídeo falaremos de cálculos químicos ainda, contudo focaremos em fórmula molecular. O que é essa fórmula molecular? Ela é a forma de identificar os elementos e a quantidade desses elementos presentes em uma determinada substância, composto, etc. Então aqui nós temos a exemplo um composto tridimensional, uma substância tridimensional, certo? E aí, para representar ela, a gente escreve sua fórmula molecular. Com esta fórmula molecular, é possível conhecer os elementos que fazem parte dela, no caso aqui o carbono, hidrogênio e oxigênio, e a quantidade de cada um deles. Ou seja, eu sei que nesta substância eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Isso aí também que tem uma quantidade de 6 carbonos, uma quantidade de 12 hidrogênios e uma quantidade de 6 oxigênios. Aqui nós temos uma outra representação, agora para o ácido sulfúrico. Nós vemos que temos hidrogênio no ácido sulfúrico, enxofre e oxigênio. E suas quantidades, 2 hidrogênios, apenas 1 enxofre e 4 oxigênios. E a fórmula molecular mais comum do dia a dia, que todo mundo conhece, é o H2O, onde temos a presença de 2 moléculas de hidrogênio para apenas uma de oxigênio. Outra coisa que a gente vai ver é a fórmula mínima, ou também conhecida como fórmula empírica. É a proporção desses números de átomos, ou seja, eu consigo expressar eles nos seus menores valores possíveis. Então vejamos o seguinte, aqui nós temos a nossa substância glicose. Mas qual é a fórmula molecular da glicose? Eu tenho carbono 6, hidrogênio 12 e oxigênio 6. Ou seja, tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A sua fórmula mínima ou empírica, grave bem esses dois nomes, é a fórmula mínima que representa essa proporção. Aqui nós temos essa representação, olha só. Para a glicose, a fórmula mínima é carbono, hidrogênio 2, oxigênio, certo? Olha o ácido acético, as quantidades são diferentes da glicose, mas sua fórmula mínima é a mesma. Ácido lático, quantidades diferentes, fórmula mínima a mesma aqui dos anteriores. Então a gente pode ter fórmula molecular igual, isso a gente vê lá em orgânica no terceiro ano do ensino médio, e fórmula mínima igual, só que podem ser substâncias diferentes. E o formaldeído? O formaldeído tem fórmula molecular CH2O e sua fórmula mínima também é CH2O. Isso pode também ocorrer. E aí, como é que a gente faz para determinar essa fórmula mínima? Nós vamos ver ao longo do vídeo alguns exemplos. Mas aqui para nós, a nossa fórmula molecular, que é o FM, vou fazer com a da glicose, ó, C6H12O6 é igual à fórmula mínima, que é a que a gente quer descobrir, vezes N. Esse N vai ser o número menor que a gente achar aqui, ó, desde que ele seja divisível por todos os outros membros. Neste caso será 6, então C6H12O6 é igual à fórmula mínima vezes 6. E a gente lembra lá da base da matemática que a gente está multiplicando, passa dividindo. Então a fórmula mínima é igual a C6H12O6 dividido por 6. Então olha só, fórmula mínima, 6 carbonos dividido para 6, eu vou ter apenas um carbono, ó, só o C. Tenho 12 hidrogênios dividido para 6, vou ter 2, H2. E tenho 6 oxigênios dividido para 6, estarei tendo apenas 1. Então é uma das formas de obter essa fórmula mínima, é utilizando essa regrinha. E aqui eu tenho uma tabela de informações sobre isso. Olha só, o nome da substância, água, sua fórmula molecular H2O e sua fórmula mínima H2O também, porque não tem como diminuir mais que isso. O peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio tem fórmula molecular H2O2, só que eu posso dividi-los ambos os lados por 2, fazendo com que fique só HO. Esta é a fórmula mínima.
A glicose a gente já viu no slide anterior. Olha o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, sua fórmula molecular é H2SO4. E sua fórmula mínima também é H2SO4. Porque eu posso dividir o H por 2 e o oxigênio por 2, mas eu não posso dividir o enxofre. Então ele é o meu fator limitante aqui. Então ele vai ficar aqui desta mesma forma. O mesmo vale para a sacarose. E aí detalhe, a sacarose, ela tem aqui um número ímpar. E aí sabendo disso, fica difícil dividir, né? Não tenho como dividir, então eu mantenho a fórmula molecular igual. O cloreto de sódio é NaCl, fórmula mínima dele já. O sulfato de potássio também. E o alumínio é um elemento, ele não tem uma representação molecular, é só a sua fórmula mínima mesmo. Então aqui a gente já tira uma base de como observar essas representações. Então como que a gente faz para calcular essa fórmula mínima? Olha um exemplo aqui. A fórmula mínima de um composto de 43% de sódio, 13% de carbono e 45% de oxigênio. Ele já nos dá a porcentagem aqui e, como sempre, nos dá os dados da questão. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa porcentagem pela massa. Então, olha aqui o exemplo do nosso sódio. Então, a gente faz o seguinte, a gente divide esse 43,4% sobre sua massa do elemento, ó, 23. Isso vai dar igual aqui, ó, na nossa tabelinha, 1,8. E a gente vai fazer essa mesma proporção para todos. Olha aqui para o carbono, 0,94. Eu tenho 11,3% do carbono sobre 12, que é sua massa. E nós temos aqui o mesmo para o oxigênio. Ao determinar essa proporção, a gente vai dividir essa proporção para o menor valor, ou seja, para esse carinha aqui, ó, o carbono. Então, ao dividir a proporção do sódio para do carbono, eu tenho 2. Se eu dividir a do carbono por ele mesmo, obviamente eu tenho 1. Se eu dividir pelo oxigênio, eu terei 3. E aí é muito simples, eu vou só substituir. Então eu tenho 2 para o sódio, ó. Então Na, 2 aqui embaixo. O carbono está sozinho, então não preciso colocar o número 1, é subentendido. E aqui embaixo eu tenho 3, para quem? Para o oxigênio. Então eu consigo montar a minha proporção dos átomos. Então eu consegui fazer essa fórmula mínima para este composto. Como que nós vamos calcular essa fórmula mínima a partir da fórmula molecular a partir da fórmula mínima? A gente já viu como é que faz essa fórmula mínima, né, através das suas proporções. Então olha só o nosso exemplo. Uma substância de massa 180 encerra, né, possui 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio, 53,28% de oxigênio. Pede fórmula molecular. A fórmula mínima a gente já sabe como fazer, mas vamos revisar. Primeira coisa, quantidade de carbono, 40%, dividido pela massa do carbono, 12. Isso aqui vai ser igual a 3,33. Olha aqui, ó. Só refazendo para vocês lembrarem. Vou repetir o mesmo prazo para o hidrogênio, ó. São 6,72%, ó. Dividido para 1, que a nossa massa está aqui, ó. Hidrogênio, carbono, oxigênio. Isso é igual a 6,72. E por último, 53% aqui de oxigênio, 53,28, dividido para 16, que é a sua massa. Isso é igual a 3,33. Então, está aqui os nossos valores. Aí, o que eu faço? Eu escolho qual é o valor menor. Então, ó, este aqui e este aqui são iguais e são os menores. Será por eles que eu irei dividir. Então, 3,33 dividido para ele mesmo é 1. E aqui embaixo também é 1. E o segundo caso vai dar 2. Isso são valores aproximados. Eu aproximo eles. Então, eu obtenho minha fórmula mínima. Obtive a fórmula molecular? Não, obtive a fórmula mínima. A partir dessa fórmula mínima,
eu vou determinar a fórmula molecular. Então, como é que eu faço isso? Olha só, a fórmula molecular, conforme nossa regra, é aquele nossa fórmula mínima, em que N vai ser a massa molar sobre a massa da fórmula mínima. Então, qual é a massa molar aqui, ó? A massa molar é esse 180. Lembra que no início da questão nos dá 180? Então, vamos lá. 180 é a massa molar, ó. Massa molar. Qual é a massa da fórmula mínima? Eu vou pegar estes elementos aqui, ó, da forma com que eles estão, e vou somar a sua massa. Então, quanto é que vai dar? Eu tenho oxigênio, 16. Eu tenho carbono, faz 28. E tenho 2 moléculas de hidrogênio. Olha, a nossa fórmula mínima é essa aqui, ó. H2O. Tenho aqui 12. Tenho aqui 2, né? Porque cada um vale 1. Para cada um é 1. E tenho 2. E tenho aqui 16. Isso vai dar 30, que é a nossa fórmula. Então, a fórmula mínima 30. E aí eu corto aqui. Tenho 18 dividido para 3. O que nos vai dar um valor N igual a 6. E lembra que N é multiplicado. Eu vou multiplicar por todo mundo. Então, olha só. Fazer aqui embaixo, ó. C2. Aliás, CH2O. Isso multiplica por 6. Então, ó. Tem 6 vezes cada um. Então, tem um carbono 6. Hidrogênio quanto? 12. Porque é 6 vezes o 2 aqui embaixo, ó. E oxigênio 6. Então, essa é a nossa fórmula molecular, conforme a gente vê aqui. Certo? Então, não é difícil, é trabalhoso. Mais um exemplo. A gente pode utilizar com incógnitas x, y e z. Então, olha só. Eu tenho uma quantidade x de carbono. Como é que eu vou saber? Primeiro, eu vou utilizar a massa relativa dele. Então, lá não diz assim, ó, carbono é igual a 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar carbono sendo igual a 12. X. Esse x é a quantidade de vezes que o carbono se repete. Mesma coisa eu faço aqui para o nosso hidrogênio. A mesma coisa para o nosso oxigênio. Dessa forma, eu monto minha equação. Olha só, 12x mais 1y mais 16z vai ser igual a 180, que é o nosso final. Então, eu vou apenas usar a regra de 3 para resolver nossos problemas. Então, vamos lá. Se 100% de... Se eu tenho 100% aqui de uma substância equivale a 180 gramas, quantas gramas será os nossos 40%? Serão 12x. E aí basta eu multiplicar, ó. 12x vezes 100 dá 1.200, que é igual a 180 vezes 40, que vai dar 7.200. Aqui faltou o x. X é igual a 7.200 dividido por 1.200. Corto. X vai ser igual a 6. Então, obtive o nosso valor x. E aí eu faço o mesmo para as outras substâncias. Então, aqui, ó, nós já temos os valores finais, para não perdermos muito tempo. E aqui que eu faço? Eu vou apenas substituir. Então, aqui onde eu tinha Cx, aqui embaixo, ó, o x, eu vou colocar C6. E aí, ó, H, hidrogênio Y, vai ser H12. E o oxigênio que estava em Z vai ser O6. Tudo isso eu posso substituir por C6, H12, O6, que é a minha fórmula final. Para tirar a prova, eu faço a multiplicação desses valores até ver se eu consigo achar o meu 180. Uma outra fórmula, a fórmula percentual ou centesimal, é a porcentagem de cada composto naquele elemento. Então, olha só, indicam a porcentagem em massa de cada elemento que forma uma substância.
No caso, nós temos H2O. E aí nós sabemos que hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Ou lá vai aparecer apenas hidrogênio igual a 1, conforme no exemplo anterior. E também sabemos que oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Então aqui esse 18 me diz exatamente a somatória de todo mundo. Então o que eu faço? 100% de uma determinada parte, ou seja, eu vou fazer para o hidrogênio, é igual a 18 gramas, aliás, aqui do composto, total 18 gramas. 2 gramas de H, porque é só o hidrogênio que eu estou contando, ele não repete duas vezes, então eu tenho 2 gramas. Qual é a porcentagem desse nosso valor? Então nós vamos ter x é igual a 200 dividido por 18, sendo x igual a 11,1% de quem? De hidrogênio. E aí eu faço o mesmo processo aqui para o nosso oxigênio. Regra de 3 e obtenho esse valor. Ou posso simplesmente substituir também, né? Subtrair. Se 100% é tudo, menos 11%, 11,1% de hidrogênio é igual a 88,9% de oxigênio. Muito simples também. Mais um exemplo. Indique a fórmula centesimal do ácido sulfúrico. Então vamos lá. O ácido sulfúrico tem H2SO4. E aí o que eu vou fazer? 100% disso é igual a 98 gramas. Quero analisar primeiro para hidrogênio. Então, quantos porcentos serão para 2 gramas de hidrogênio? Então, faço uma regra 3. X é igual a 200 dividido por 98. X vai ser igual a 2,04 aproximadamente. E vamos repetir o mesmo para todas as partes da nossa informação. Então vamos lá fazer o mesmo. 100% é igual a 98 gramas. Quanto vai ser x% de... E aí nosso enxofre está sozinho. 32 gramas de enxofre. Então é simples. X é igual a 3.200, que é 32 vezes 100, dividido por 98. X vai ser igual a 32,65 aproximadamente. Então já temos aqui para hidrogênio e para o enxofre. Agora veremos a quantidade para o oxigênio. Aqui eu usei 2 gramas de hidrogênio porque cada um equivale a 1 grama. Então eu tenho 2. Aqui primeiro que a gente vai fazer é o seguinte: o oxigênio vai ser igual a 4 vezes 16. Isso faz com que o nosso oxigênio seja 64 gramas. Então vamos lá, 100% é igual a 98 gramas. X% será igual a 64 gramas de oxigênio. X será igual a 6.400 dividido para 98. X vai ser igual a 65,3. Este aqui é o nosso resultado para o enxofre. Então temos aqui a porcentagem para cada um deles. Então, retornamos aqui, né? Deu uma queda de energia aqui e perdi o que nós estávamos fazendo. Mas dando continuidade, se a gente somar esses percentuais aqui, a gente vai obter 99,99% de H2SO4. Então é dessa fórmula que a gente obtém o nosso percentual ou fórmula centesimal do ácido sulfúrico. E aqui a determinação da fórmula mínima. A gente pode fazer a determinação seguindo 3 passos.
a porcentagem ou a massa, que a gente vai dividir pela massa aqui, né? Igual ao número de mols. Nós temos o número de mols do átomo, que pode fazer direto, ou o número de átomos, que é igual à massa molar. Aí divide pelo número de Avogadro. Todos esses dão a fórmula mínima, mas aqui, todos eles dão para fazer conforme a gente viu ao longo da nossa aula. E aí, dois exercícios rápidos para a gente fixar e terminar este assunto. Nós temos essa primeira questão, que diz o seguinte: a hidrazina é uma substância de fórmula molecular N2H4. É um líquido incolor, fumegante, de ponto de ebulição 113 graus Celsius. É um excelente agente redutor, utilizado como combustível de foguetes. Os percentuais em massa do nitrogênio de hidrogênio neste composto são respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte: os nossos dados da questão já estão aqui, ó. Esse nosso composto tem 2 nitrogênios, então serão nitrogênio igual a 2 vezes 14. O nitrogênio será 28 gramas. E o hidrogênio será 4 vezes 1, que é igual a 4 gramas. Essa soma nos dá 32 gramas de hidrazina. Beleza, fizemos a primeira parte. A segunda é determinar os percentuais. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, nosso 100% de hidrazina é igual a 32 gramas do nosso composto, né? N2H4. Eu quero saber o percentual de... Vamos começar com o hidrogênio, que são 4 gramas. Por que 4 gramas? Porque eu tenho 4 hidrogênios. Então, o que eu vou fazer? X vai ser igual a 400 dividido por 32. X vai ser igual a 12,5%. Aí faremos agora para o nitrogênio. Continuar o mesmo sentido, ó. 100% da hidrozina é igual a 32 gramas de N2H4. X% vai ser igual a... E aí eu tenho, ó, 28 gramas de nitrogênio. 28 gramas de nitrogênio. X vai ser igual a 2.800 dividido por 32. X é igual a 87,5%. Então nós temos aqui os nossos dois percentuais. Então vamos analisar a primeira 87,5 e 12,5. Está ok? Ele pede que seja respectivo. Primeiro nitrogênio, depois, ó, hidrogênio. Então primeiro nitrogênio 85, segundo hidrogênio, tá ok. Aqui, ó, está na ordem inversa. Aqui está errado os valores, aqui também e aqui também. Resposta letra A. Mais uma questão para a gente encerrar. Nós temos o seguinte: a massa de 1 mol de vanila, uma substância utilizada para dar sabor aos alimentos, é constituída por 96 gramas de carbono, 8 gramas de hidrogênio, 48 gramas de oxigênio. As fórmulas empírica e molecular da vanila são respectivamente. E aí ele nos dá aqui o valor total da vanila. Olha só, 152 gramas por mol. E também temos os valores do hidrogênio e do carbono. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a quantidade de carbono presente. Então, olha só. Através da quantidade de mols, eu sei que 1 mol, ou seja, uma molécula de carbono, são 12 gramas. Quantas moléculas tem 96 gramas? Isso vai nos ajudar muito. X. Então eu vou ter o seguinte: X é igual a 96 dividido por 12. Isso vai dar igual X igual a 8. E vamos fazer o mesmo para os demais. Olha só. 1 mol de hidrogênio é igual a 1 grama. Nós temos 8 gramas de
hidrogênio. Quantas moléculas são? Nós teremos X igual, olha só, 8 vezes 1, 8. E se eu dividir aqui, ó, X é igual a 8 também. E por último, nós temos o oxigênio, né? Tá aqui, ó. Tem oxigênio também. Não estávamos olhando. Então, olha só. 1 mol de oxigênio é igual a 16 gramas. Nós temos 48 gramas. Quantos mols nós vamos ter? Ou seja, quantas moléculas nós vamos ter? Então, olha só. Temos X igual a 48 dividido por 16. X vai ser igual a 3. Então, nós tivemos nossos valores. Agora, o que nós vamos fazer? Usar esses valores, ó. Então, aqui não é X de carbono. Então, eu vou ter esse carbono 8. Aqui não é de hidrogênio. Nossa fórmula molecular, ó, não aparece, né? Mas eles são... Vai ser, ó, hidrogênio. Vamos seguir. 8. Na ordem, né? Aqui, ó. E 3 oxigênios. Fórmula molecular, certo? C8, H8O3. Então eu posso cortar aqui, esses dois não tem, nesses dois e nesses dois. Aí sobra só a letra E. Mas vamos analisar o seguinte, a fórmula empírica, né? A fórmula mínima, quanto é que vai ser? Eu consigo dividir esse valor? Não, por causa desse 3 aqui. Então, os dois resultados são iguais. A resposta, letra E. Então, gente, essa é a nossa aula sobre fórmula molecular, fórmula percentual, fórmula mínima. Eu peço, se você gostou, que curta, compartilhe, comente, se inscreva, assine. Aí clique no sininho para receber as notificações. Isso vai ajudar bastante aí para que eu traga mais aulas. Um abraço a todos e até mais.